Amém, graças a Deus. Iremos agora fazer uma rápida reflexão na palavra de Deus, intitulada Quatro Rios Especiais de Deus. Quatro Rios Especiais de Deus. Iremos ler apenas duas passagens das Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 10 e 11, e no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículos 37 a 38. O tema da mensagem: Quatro Rios Especiais de Deus. Gênesis capítulo 2, versículos 10 a 11, nos dizem as seguintes palavras: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilã, onde há ouro. João capítulo 7, versículos 37 a 38, nos diz o seguinte: Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Meus amados irmãos e amigos, ao longo da minha vida cristã, eu descobri que o Senhor nosso Deus, Ele tem quatro rios especiais que se estabelecem ou que ainda vão se estabelecer ao longo da história do ser humano sobre a face da terra. Eu percebi, meus amados irmãos, conforme nós observamos, e todos sabem que no mundo existem muitos rios, centenas de rios certamente existem em todo o globo terrestre, e todos estes rios pertencem ao Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, e todas as coisas que existem na terra, e não só na terra, mas em todo o universo. E eu pude perceber, meus amados irmãos, que embora o Senhor nosso Deus seja o Criador, seja o idealizador de todos os rios e lagos que existem no globo terrestre, o Senhor nosso Deus, Ele tem quatro rios especiais que se manifestam ou que vão se manifestar no seu relacionamento com os homens sobre a face da terra. E eu percebo, meus amados irmãos, que estes rios do Senhor nosso Deus, eles se apresentam quando, em primeiro lugar, o Senhor nosso Deus, Ele ama o ser humano. Todos nós sabemos que o Senhor nosso Deus ama cada um de nós, mas nem sempre nós permitimos que o amor de Deus se revele nas nossas vidas. E estes quatro rios especiais de Deus, em primeiro lugar, eles se manifestam na vida do ser humano, quando o ser humano reconhece o amor de Deus e estende as suas mãos para tocar nas mãos de Deus e receber o insondável e o imensurável amor de Deus. Em segundo lugar, depois de nós termos essa empatia com o amor de Deus, depois que nós consentimos que o Senhor nosso Deus nos ame e opere na nossa vida, Deus então vem para ela, Deus vem para a vida da nossa família, Deus vem para a vida de uma comunidade, e então Ele vai e estabelece o seu trono na vida dessa pessoa. Ele estabelece o seu trono na vida dessa pessoa. Ele estabelece o seu trono na família e, enfim, na comunidade e até num país. E em terceiro lugar, meus amados irmãos, depois que nós consentimos em receber o amor de Deus, depois que nós convidamos a Deus para vir para as nossas vidas, e assim, depois que Deus estabelece o seu trono para nos abençoar, Deus então
se apresenta com 4 rios especiais que ele tem, que já se manifestaram, ou vão se manifestar na vida dos seres humanos, ao longo da história do homem sobre a face da terra. E nesta rápida mensagem, meus amados irmãos e amigos, eu irei falar sobre os 4 rios especiais de Deus. Primeiro rio especial de Deus, o rio do jardim do Éden, o rio do bem-estar neste mundo, o rio do jardim do Éden. Meus amados irmãos, todos nós que já conhecemos as Sagradas Escrituras, sabemos que quando o Senhor nosso Deus formou o homem, Ele também organizou o Jardim do Éden. E o Senhor nosso Deus sonhou os melhores sonhos para os nossos primeiros pais, que iriam morar no Jardim do Éden. Deus organizou a todas as coisas e Adão e Eva estavam de comum acordo com Deus para receberem o amor de Deus e permitirem assim que Deus não somente os colocasse, Adão e Eva, no jardim do Éden, mas também que o Senhor nosso Deus estabelecesse dentro do jardim do Éden o seu trono. E aí, meus amados irmãos, nós começamos então a perceber que Adão e Eva consentiram em receber o amor de Deus. Deus os amou e os fez de uma forma sublime. Nós somos as criaturas mais nobres que existem e que têm fôlego em todo o universo, porque fomos criados conforme a imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. Deus os amou e eles consentiram em receber o amor de Deus, e Deus então começou a estabelecer o seu trono dentro do jardim do Éden. E aí nós começamos a perceber que diariamente o Senhor nosso Deus, embora Ele tenha muitas ocupações em toda a história do universo, Ele vinha ao cair da tarde ter um momento de comunhão com Adão e Eva. E a Bíblia então diz que quando Deus estabeleceu o seu trono no jardim do Éden, diz em Gênesis capítulo 2, versículos 10 e 11, que do Éden saía um rio. Do Éden saía um rio, e aquele rio então se dividia em 4 braços. E aí, meus amados irmãos, quando nós começamos a estudar dentro das Sagradas Escrituras as características que haviam nesse rio que saía do trono de Deus, de dentro do jardim do Éden, nós percebemos características de nobreza que haviam nas águas desse rio, que se dividia em 4 braços, se transformando depois em 4 rios importantes, e em cada deles havia preciosidades criadas por Deus para permitir uma vida satisfatória, uma vida de abundância, uma vida de bem-estar para Adão e Eva, porque Adão e Eva consentiam em receber o amor de Deus. Deus estabeleceu o seu trono, e então do jardim do Éden saía um rio que se dividia em 4 braços. Meus amados irmãos e amigos, este primeiro rio especial de Deus, o rio do jardim do Éden, fala do grande sonho do Senhor nosso Deus em relação à vida dos seres humanos sobre a face da terra. Deus sonhou com o ser humano vivendo aqui com saúde, vivendo aqui bem. Deus jamais imaginou a morte para o ser humano. Tanto é verdade que o ser humano, de todos os que existem, é o único que sabe que um dia vai morrer. E aí, meus amados irmãos, Deus então sonhou coisas extraordinárias. E dentre essas coisas, dentro desses sonhos de Deus, esses sonhos de Deus estavam representados não só
pelas frutas, pelas árvores, pela grandeza que tinha o jardim do Éden, mas também desse rio que saía de dentro do jardim e se dividia em 4 braços. Meus amados irmãos, eu entendo que esse primeiro rio especial de Deus fala do sonho de Deus, em que nós aqui na terra vivêssemos bem, tivéssemos saúde, não pecássemos e tivéssemos uma vida de comunhão com o Senhor nosso Deus. O segundo rio especial de Deus, segundo rio especial de Deus, o rio do Espírito Santo no nosso coração. A gente sabe, meus amados irmãos, que depois que Adão e Eva não consentiram mais em conviver com Deus, eles foram expulsos do jardim do Éden. E os crentes sabem que ao longo da história do homem sobre a face da terra, Deus sempre apresentou planos para restaurar o homem. E o último plano que Deus apresentou é o plano da salvação através de Jesus, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, que permite o homem pecador alcançar a justificação, alcançar o perdão de seus pecados e, juntamente com Jesus, se apresentar diante de Deus como uma pessoa nobre, igualmente como Jesus. E a gente percebe, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, Ele disse que o seu reino iria se estabelecer nas pessoas que recebessem a sua palavra. O Senhor Jesus, quando conversava com a mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 14, onde todos conhecem essa história que Jesus pede água da mulher samaritana, ela não quer dar água para Jesus, acha que não vai falar com Jesus, e aí Jesus falou para ela: todo aquele que beber desta água deste poço tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, que é exatamente a água da palavra, que a palavra de Deus, ela é simbolizada, a água é um dos símbolos da palavra de Deus, como também a água ela é um dos símbolos do Espírito Santo. E aí Jesus vai e diz para a mulher samaritana: aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esta água se fará nele uma fonte de águas que saltará para a vida eterna. E aí nós encontramos o segundo rio de Deus que se manifesta na vida do pecador perdido e distanciado de Deus, sem esperança, completamente arrasado, completamente debilitado, completamente deprimido, e um dia ele ouve falar do Evangelho de Jesus, das boas novas de salvação, que Deus ama o pecador, que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, que em nenhum outro há salvação. E aí a palavra de Deus é falada, o Espírito Santo, que também é simbolizado pela água que lava, pela água que limpa, ele entra juntamente com a palavra de Deus no coração do pecador, e aquele pecador ruim, amaldiçoado por tudo que existe neste mundo, começa então a sentir o sabor da presença de Deus na sua vida, começa a ingressar na sua vida a presença de Deus, o trono de Deus começa a se estabelecer na vida do pecador, e aí o pecador recebe a palavra que faz nascer no seu coração, no seu espírito, uma fonte de águas que saltará para a vida eterna. E aí o Espírito Santo começa a dar vida a este pecador, e ele começa a perceber
que se trata de uma pessoa nobre, de uma pessoa digna, embora vivendo no mundo mal, mas ele pode sentir na sua alma, no seu coração, a presença do Santo Espírito de Deus. Ah, meus amados irmãos, nós percebemos que nos dias atuais, este segundo grande rio de Deus, este segundo grande rio especial de Deus, ele se manifesta na vida do pecador, à medida em que nós cultivamos a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração, à medida em que nós permitimos que o Espírito Santo, ele tenha facilidade de operar na nossa vida. O Senhor Jesus falando acerca deste rio, no evangelho que eu li de João capítulo 7, versículos 37 a 38, ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrá um rio de águas vivas que saltará para a vida eterna. Depois que nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, nós então criamos essa empatia com Deus, criamos essa empatia com os céus, criamos essa empatia com o Espírito Santo, e aí, meus amados irmãos, a palavra de Deus e o Espírito Santo faz nascer no nosso coração uma fonte de águas vivas que saltará para a vida eterna, e nós só nos daremos por satisfeitos quando entrarmos nas mansões celestiais. Glórias sejam dadas ao grandioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos então, nesta presente dispensação da graça de Deus, consentir que Deus nos ame, permitir que Ele venha até a nossa vida. O Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele aconselhou aos seus discípulos orarem dizendo: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ah, meus amados irmãos, Deus não entra na vida de quem não pede. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, e nós então temos que clamar, nós temos que receber este rio de Deus, que é o rio do Espírito Santo, que salta para a vida eterna. Que você possa consentir que Deus estabeleça o seu trono na sua vida. Deus estabelece a sua presença em nós, e nós então, a partir daquele momento, podemos fazer parte deste segundo rio especial de Deus, que se torna uma fonte no nosso coração, que salta para a vida eterna. Terceiro rio especial de Deus. Terceiro rio especial de Deus, o rio milenial, rio de restauração e cura. Ezequiel capítulo 47. Meus amados irmãos e amigos, todos nós sabemos que o Senhor nosso Deus, Ele tem um compromisso também com a nação judaica. E depois que Jesus arrebatar a sua igreja, depois que passarem os 7 anos de grande tribulação que vai acontecer neste mundo, conforme diz o profeta Daniel e no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus descerá mais uma vez sobre a face da terra. Dessa vez Ele já arrebatou a sua igreja, mas Ele vai vir para instalar o reino milenial na cidade de Jerusalém. E diz então a Bíblia, em Ezequiel no capítulo 47, diz também no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, no versículo 8, que o Senhor Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras. Quando Ele ascendeu aos céus, Ele ascendeu aos céus do Monte das Oliveiras. E no dia em que Ele voltar sobre a face da terra para instalar o reino milenial, Ele descerá novamente no Monte das Oliveiras. E diz o profeta Zacarias que lá no Monte das Oliveiras, Deus então estabelecerá mais uma vez o seu trono sobre a face da terra. Deus vai ser amado pela nação judaica, e vão então se iniciar
1000 anos de paz sobre a face da terra. E quando Deus, através de Jesus, instalar o reino milenial sobre a face da terra para honrar a nação judaica, dizem as Sagradas Escrituras que a partir do momento em que se instalar o reino de Deus, o trono de Deus no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, de Jerusalém sairá um rio. É o terceiro rio especial de Deus. E o profeta Ezequiel, o profeta Zacarias e muitos outros profetas de Deus, como o profeta Isaías, ele diz que tão logo se estabeleça o trono de Deus em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, de lá sairá um rio que certamente é um rio ornamental, onde a gente acha e percebe que realmente um rio é belo. Todo mundo quer tirar fotografia às margens de um rio. Um rio representa fartura de alimentos. Um rio representa um local de caminhada, onde as embarcações possam trafegar. Um rio representa a água, que é uma das coisas mais nobres que nós temos sobre a face da terra. Ninguém pode viver sem água, e todas as vezes que nós bebemos água, nós deveríamos a cada copo de água que bebêssemos, dar glórias a Deus e aleluias, porque Deus deixou a água para nós bebermos sobre a face da terra. A cada vez que nós lavamos as nossas mãos, que nós tomamos um banho, nós deveríamos dar glórias a Deus e aleluias pela existência da água que pode nos lavar. Ah, meus amados irmãos, é muito lindo uma cidade que tem um rio, e é triste você chegar numa cidade onde você não encontra nenhum rio. Aqui nós nos orgulhamos do nosso Rio Madeira, que é o terceiro maior rio do Brasil. Eu estive agora no mês de maio com a minha família em Cuiabá, e eu já tinha passado muitas vezes em Cuiabá e não tinha conhecido de perto, não tinha estado às margens do rio Cuiabá, que divide Cuiabá com Várzea Grande. E aí eu falei para minha esposa: nós não vamos sair de Cuiabá sem que antes cheguemos na beira do rio Cuiabá, que nós possamos ver com os nossos próprios olhos ali o rio Cuiabá, porque é lindo uma cidade que tem rio. E até nós chegamos lá na beira do rio e vimos uma cutia, ou foi uma paca que estava lá comendo, e foi uma coisa muito linda. Ah, meus amados irmãos, e a Bíblia diz que realmente quando o Senhor nosso Deus, através de Jesus, instalar o seu reino lá em Jerusalém, no reino milenial, que tão logo o reino seja estabelecido, de Jerusalém sairá um rio que vai descer e vai se dividir em dois braços, para o lado leste e para o lado oeste. Uma parte deste rio irá até o mar Mediterrâneo, onde neste mar se conta a história de que aquela embarcação que levava o profeta Jonas quase naufragava. A Bíblia diz que este rio, este terceiro grande rio especial de Deus, ele vai sair da cidade de Jerusalém. Um braço deste rio está programado dentro do calendário da profecia para ir e desaguar até no mar Mediterrâneo. E um outro braço deste rio irá até o Mar Morto, onde imediatamente, tão logo o Mar Morto receba as águas deste terceiro rio especial de Deus, as águas do Mar Morto se tornarão águas saudáveis. Este terceiro rio de Deus fala que o nosso Deus, quando estabelece o seu trono, quando é convidado por nós, quando é convidado
convidado por uma família, quando é convidado por uma nação para estabelecer o seu reino, o nosso Deus, Ele é um Deus de restauração. O profeta Ezequiel, ele diz que tão logo estas águas comecem a sair, o mundo que estava danificado pelas pragas que aconteceram no Apocalipse, agora por onde as águas deste rio tocarem, todas as coisas serão restauradas. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O nosso Deus é um Deus de restauração. Quantas vezes nós recebemos uma queimadura no nosso dedo, ou em uma parte do nosso corpo, ou às vezes até mordemos a nossa língua, e de repente no dia seguinte já sarou, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de restauração, é um Deus que restaura casamentos, Ele é um Deus que restaura lares, Ele é um Deus que abençoa e quer nos abençoar na nossa vida profissional. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E para concluir esta mensagem, o quarto rio especial de Deus, quarto rio especial de Deus, o rio da vida no céu. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 a 2. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Mais uma vez aqui, meus amados irmãos, aparece um dos rios especiais de Deus, o quarto rio especial de Deus. Nós tivemos o primeiro rio lá no Jardim do Éden, que Deus sonhou para o ser humano as melhores coisas neste mundo. E às vezes, meus amados irmãos, Deus faz uma promessa, e muitas vezes as pessoas dizem que Deus não cumpriu sua promessa, mas Ele não cumpre sua promessa quando há falha da parte do homem, quando o homem não corresponde àquilo que Deus pediu a ele. E nós tivemos o primeiro rio especial de Deus, que saía do Jardim do Éden. Deus sonhou com a vida boa para o ser humano sobre a face da terra. O segundo rio especial de Deus fala do sonho de Deus em restaurar o coração do ser humano através da sua palavra e através do Espírito Santo. E aí, quando nós recebemos a água da palavra e recebemos a água do Espírito Santo, se faz em nós uma fonte que saltará para a vida eterna, que é este rio de Deus que hoje flui nas nossas vidas. Tivemos o terceiro rio especial de Deus, o rio milenial que sairá de Jerusalém. E agora, para concluir esta mensagem, o quarto rio especial de Deus, a Bíblia diz que depois, no estado eterno, quando Deus organizar todas as coisas, haverá apenas uma cidade para os salvos e remidos pelo sangue de Jesus, que se chamará Nova Jerusalém Celestial, que descerá dos céus à terra. E o evangelista João, que escreveu o livro do Apocalipse, ele viu toda esta cidade, e ele ficou deslumbrado com todas as coisas que Deus mostrou para ele. E ele diz que ele viu o rio da água da vida, que havia na Nova Jerusalém Celestial. E este rio de água da vida, que saía do trono de Deus e do trono do Cordeiro, ele então percorria a toda a Nova Jerusalém Celestial. E o evangelista João, ele viu que às margens deste rio da vida, havia a árvore da vida de todos os lados, de um lado e de outro, plantadas ali às margens do rio da vida. E ele diz no livro do Apocalipse que mensalmente os salvos e remidos pelo sangue de Jesus passarão ali naquele rio da vida e colherão
o fruto da árvore da vida. A gente percebe, meus amados irmãos, que quando o Senhor nosso Deus expulsou os nossos primeiros pais do jardim do Éden, Deus não destruiu o jardim do Éden, mas Ele colocou querubins especiais, com espadas flamejantes, para que o homem não retornasse ao jardim do Éden, e como pecador, ele pudesse então comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente sendo uma pessoa pecadora. Deus não destruiu, mas Ele prometeu que Jesus viria, e Jesus veio, e agora na nova Jerusalém celestial, do trono de Deus restabelecido, então sairá o rio das águas da vida. Ah, meus amados irmãos, como será maravilhoso nós contemplarmos, um dia nós estaremos lá. Realmente é espetacular, é deslumbrante pensar nesta grande bênção que vai acontecer. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Que nós possamos, meus amados irmãos, em primeiro lugar, amar e convidar a Deus diariamente para a nossa vida. Fazer como fez o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Somente aqueles que veem em Deus, somente aqueles que veem em Jesus, um Pai amoroso, são pessoas capazes de receber a bênção de Deus. Que nós possamos diariamente clamar a Deus e pedir que Ele venha fazer parte da nossa vida, que Ele se integre a todas as nossas atividades familiares, profissionais, evangelísticas, de crente, ministeriais e etc. Em segundo lugar, isso assim sendo feito, Deus vai estabelecer, Deus vai manter o seu trono junto a nós, e desse trono sairá rios de bênçãos para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre. Nós